Mateus capítulo de número 7. Bem, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo de número 7. Amém? 7. Isso. Toda a igreja achou? Amém? Vamos esperar mais um pouco, em nome de Jesus. Vamos ler, em nome de Jesus, Mateus capítulo 7, versículo de número 7. Mateus 7. Amém? Fala assim: pedi e dai-vos, buscai-vos e encontrareis, batei-vos e abri-vos. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abre-se-lhe. Qual dentre vós e o homem que pedindo pão a seu filho, ele dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-vos também vós, porque esta é a lei e os profetas. Até aqui, amém? Em nome de Jesus. Eu vou ler para que nós venhamos entender a ministração, amém? Vou ler novamente. Pedi, no versículo 7 fala: pedi e dai-se vós, buscai e encontrareis, batei, abri-vos. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abre-se-lhe. Qual dentre vós, homem, que pedindo-lhe pão a seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu darás bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-os também vós, porque esta é a lei e os profetas. Amém? Até aqui, em nome de Jesus. Irmão,
A palavra de Deus fala aqui em Mateus capítulo 7, versículo 7, que fala que pedi e dai-vos, buscai-vos e encontrareis, batei-vos e abri-vos, porque aquele que pede, diga, recebe. Aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abre-se. E qualquer que dentre vós, e qual dentre vós, e homem que pedindo-lhe um pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Amém? Imagina naquele tempo que Jesus ele pregava sobre aquela multidão da Galileia, sobre aquela multidão da Judeia, sobre a multidão por onde Jesus ele passava. Imagina Jesus falando isso e nós traduzindo para esse tempo de 2024 que nós hoje vivenciamos. Jesus começa a falar sobre a perseverança de quê? Na oração. E ali, no versículo 8, fala a palavra de Deus que porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abre-se. Amém? Irmão, todo aquele que pede, recebe, e todo aquele que busca, encontra. Seja nós buscamos a presença de Deus, se a gente buscar a presença de Deus, a gente encontra. Se a gente buscar a presença de Deus constantemente, mesmo que demore, mas chega o exato momento que a gente encontra o que nós procuramos. Amém, irmão? Eu quero declarar nessa pregação, em nome do Senhor Jesus, que quero pregar o tema dessa mensagem, para que Deus venha falar no nosso coração. Aprendendo a pedir a Deus de forma específica. Olha para cá. Eu quero declarar nessa pregação que Deus tem tocado no meu coração para que me pregasse hoje. Aprendendo a pedir a Deus de forma específica. Irmão, em Mateus capítulo 7, versículo de número 8, fala exatamente isso. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abre-se. E qual dentre vós, homem, que pedindo um pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu darás bens aos que lhe pedirem. Irmão, olha para cá. Jesus começa a falar para os fariseus. Jesus começa a dizer, olha, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre a porta. Qual de entre vós, se um de vocês tiver um filho, e ele lhe pedir um pão, qual de entre vós que lhe dará uma pedra? Irmão, o evangelho de Jesus é tão extraordinário, Jesus é tão maravilhoso, Jesus tem a palavra para toda situação do que nós estamos passando. E eu quero falar nesse versículo sobre pedir, aprendendo a pedir a Deus de forma específica. Irmão, quantas vezes a gente pede a Deus, mas a gente não sabe pedir da forma correta? E eu quero declarar hoje, nas nossas vidas, no nosso coração, sobre essa ministração nas nossas vidas, aprendendo a pedir a Deus de forma específica. Qual forma a gente pedir a Deus? Irmão, a Jesus começa a falar em Mateus e diz: qual dentre vós, homens, que pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Irmão, quem é mãe? Levanta a tua mão aqui. Se seu filho pedir pão, a gente tem coragem de dar uma pedra? Jesus começa a falar acerca do evangelho. Tudo o que os fariseus faziam era totalmente diferente do que Jesus falava. E Jesus, ele não veio para destruir a lei, mas para cumpri-la. Jesus começa a falar, e Jesus quer falar no nosso coração, aprendendo a pedir a Deus de forma específica. E muitas vezes nós pedimos ao Senhor de forma errada, de forma com intenção certa, mas de forma errada.
E eu quero declarar nessa tarde uma coisa, irmão. Deus, ele é um pouco parecido com a mãe ou o pai. Que você que tem um filho, eu creio que você entende, você que é avó, você que tem filho, você que tem neto. Se o seu neto pedir uma bala, você não vai dar uma pedra para ele. Por quê? Porque você tem amor sobre a vida daquele seu filho, o seu neto, o seu familiar. Mesmo que não seja seu filho, mas tem no seu coração como se fosse o seu filho. Amém? E ali eu quero ensinar nessa ministração, aprendendo a pedir a Deus de forma específica, irmão. Jesus, muitas vezes Deus ele tem um poder de fazer nas nossas vidas. Ele tem toda hora o poder de fazer. Mas muitas vezes a gente não pede de forma específica. Eu quero declarar sobre isso. Irmão, olha para cá. Quantas vezes a gente diz: Senhor, eu queria que o Senhor fizesse isso na minha casa. Eu queria que o Senhor fizesse isso nesse mês. Eu queria que o Senhor fizesse isso. Eu queria que o Senhor me abençoasse com o transporte. Eu queria que o Senhor me abençoasse nessa tal área. Só que muitas vezes nós não pedimos de uma forma específica daquilo que Deus quer que nós fale para Ele. Irmão, eu sei que Deus ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de tudo antes de nós pedir. Mas eu quero te ensinar uma coisa: aprendendo a pedir de forma específica. Como fazer isso, irmão? Primeira coisa que eu quero falar: tem muita gente que pede errado. Tem muita gente que pede 1.500 coisas em uma só oração. E no exato momento ela pede uma coisa, mas não tem foco naquilo que ela está pedindo. E muitas vezes isso, Deus começa a olhar de lá de cima e Deus começa a dizer: olha, não, né? Dizer, eu quero que você decida o que você quer. E muitas vezes nós pedimos: Senhor, eu quero isso, eu quero um transporte, Senhor, eu quero que o Senhor faça isso na vida do meu esposo, na vida do meu marido, na vida do meu filho, eu quero que o Senhor abra uma porta de emprego, eu quero que o Senhor faça isso e etc. e muitas coisas. Só que muitas vezes nós pedimos, mas que nós deixamos de lado, a gente não ligamos por aquilo que nós estamos pedindo. E Deus ele quer que nós seja específico. O que é? Que a gente persevere na oração. O que é perseverar? É quando a gente vem pedir algo a Deus, a gente vem ser detalhista no que nós estamos pedindo. Olha para cá. Por mais que eu esteja com vocês aqui nesse culto, mas mesmo que eu conheça vocês, mas eu não vou conhecer totalmente o coração de vocês. Deus ele conhece o nosso coração. Deus ele conhece nós, até antes de nós orarmos, nós pedir. Mas muitas vezes a gente tem que ser detalhista no que nós iremos pedir a Ele. Irmão, olha para cá. Muitas vezes a gente faz isso. Muitas vezes as pessoas oram e dizem: Senhor, eu queria o smartphone, eu queria uma sandália de tal, uma calça daquela de tal jeito. Depois, irmão, a gente pede a Deus, mas depois a gente não está nem aí. Só que Deus, irmão, Ele é o nosso Pai. Olha para cá. Eu quero que você declare nessa tarde, que você diga nessa ministração: está na hora de eu pedir ao meu Pai, de forma específica. Olha para cá, irmão. Deus ele tem o poder de fazer na hora que Ele quer. Mas tem um momento que eu e você tem que se posicionar e dizer: Senhor, eu quero que tu faça dessa forma, assim, tirilinho, tirilinho e tirilinho. Irmão, Ele sabe de tudo. Mas Ele quer muitas vezes que eu e você falem o que nós queremos que Ele faça. Eu me lembro que quando a gente não tinha o transporte, eu e minha noiva, e a gente não tinha o transporte, muitas vezes nós tínhamos de pé. Olha para cá, para que você venha entender essa mensagem. Aprendendo a pedir a Deus de forma específica. E Deus ele é Pai, irmão, porque é aquele que pede recebe, o que busca encontra. Olha para cá, eu quero declarar nessa mensagem.
e o que bate, abre-se-lhe. Olha para cá, irmão. E muitas vezes a gente erra de pedir, muitas vezes a gente pede, mas a gente não tem uma convicção de fazer o certo. E eu quero declarar nessa mensagem, aprendendo a pedir a Deus de forma específica. No exato momento eu olhei para a mão vazia, muitas vezes de pé, muitas vezes eu ia encontrar um morro de frente lá do açude, lá perto do SESC, e ela descendo na ladeira. Eu com o coração apaixonado dizia, meu Deus, minha valor vem ali. Mas o culto, muitas vezes nós subia cansado. Ela dizia, já eu tenho que parar aqui para respirar um pouco. Estou cansado. E ali eu me lembro como hoje a gente dizendo, pô, que era tão bom, né? Se Deus desse pelo menos uma cinquentinha a nós, pelo menos que saísse do canto. Ela começou a falar isso para mim. Eu disse, mas vamos crer que nós vamos ter, vamos perseverar. Aí nós estamos falando o preço, aí ela, meu Deus, como é caro uma moto. E ali, irmão, a gente tem que perseverar, pedir a Deus. E foi passando tempo, as coisas foi acochando. Eu estou pregando, o que eu tenho vivido, o que Deus tem me abençoado, o que Deus tem feito na minha vida. Eu quero declarar para a tua vida, para que você venha fazer a mesma coisa. Aprendendo a pedir a Deus de forma específica. Isso vai valer para todo momento da tua vida, sobre o que você vai pedir em oração. E ali, a gente continuou vindo para a igreja, dizendo, amor, olha, um dia nós saímos desse pesadelo. Um dia Deus vai nos abençoar, irmão. E ali, para a honra e glória de Deus, aconteceu. E antes de eu comprar o que nós tínhamos buscado e orado, eu orei a Deus. Eu olhava na internet, começava a olhar assim, o transporte, e disse, Senhor, eu queria dessa moto. Eu queria preta. Eu queria uma moto preta, eu queria uma moto desse ano, eu queria uma moto desse exato momento. Olha pra cá. E ali, eu tropei meu joelho no meu quarto e disse, Senhor, eu quero dessa moto aqui, eu quero preta. E eu só quero se for preto. Eu não quero de outra cor. Eu só quero se for preto, só quero se for um fone, mais ou menos desse estilo aqui. Essa é a minha oração, Senhor. E do nada, no momento, irmão, eu vim pra aqui, eu trabalho com um serviço de pilotagem. E eu estava aqui normal. E do nada, quando eu vim para aqui, deixei umas peças de umas carenagens de uma moto, vim para aqui. Quem mora aqui nessa rua sabe que eu trabalho com plantagem, com envelopamento. E ali, quando eu olhei para trás, eu vi uma moto do mesmo jeito que eu tinha pedido ao Senhor. E ali eu vi uma voz de história, em poucos dias, essa moto estará aqui, nessa garagem. Eu comecei a ficar, não, eu estou louco, porque está tão longe da minha realidade. Quando eu começava a fazer os cálculos mais loucos, ela fazia os carros, ficava longe de se bater do que nós estávamos sonhando a nossa realidade. E ali, ela está tão longe, está tão longe, eu digo, vou acreditar. Tu sabe que eu sou louco. Tu sabe que eu sou louco por Jesus. Jesus vai fazer. E ali, irmão, ela ficava um pouco triste, eu digo, vai dar certo. Vou dar um melhor, não vai conseguir, não vai sair dessa. E ali, irmão, quando um desanimava, encorajava o outro. E ali eu falei com Deus, eu quero exatamente nesse exato momento, essa moto dessa rua. Eu sei que para muitas pessoas pode ser, que besteira. Não, irmão, isso é coisa que a gente pode aprender na caminhada com Deus, aprendendo a pedir a Deus de forma específica. Deus, ele tem o poder de fazer, mas muitas vezes nós não falamos o que nós queremos totalmente. E ali, eu vi a moto e uma voz falando no meu coração, por esses dias essa moto estará na tua garagem. Eu digo, irmão, eu creio, Deus, eu creio. Eu sou apaixonado, eu creio. E ali, Deus preparou tudo, irmão. Eu comprei essa moto com uma pessoa que é crente também, né? Não do Senhor Jesus. Deus prepara tudo. Deus, ele sai preparando tudo. E quando eu cheguei, vi a moto, né? Cheguei e eu tinha falado antes para amor, disse, olha, eu tive uma visão aqui, ele me mostrou uma moto preta e tal, e ele disse que estava aqui por poucos dias, e Deus cumpriu. Só que antes dele cumprir, eu tinha um pedido a ele de forma específica. E quantas vezes nós pedimos sem ser de forma específica? Irmão, quão bom é você fazer algo
para o seu pai e sua mãe e você falar da forma específica do que você quer, da forma específica da comida que você gosta, da forma específica da roupa que você gosta, da forma específica do jeito que você anda, gosta de se vestir, ali seu pai ele vai ter mais ou menos uma noção. Meu filho gosta dessa roupa, ele gosta dessa tal comida. E ali quando ele vai fazer, ele faz exatamente da forma que você gosta. E eu quero declarar nessa mensagem, Deus ele tem o poder de fazer na nossa vida tudo aquilo que você pede, tudo aquilo que nós pedimos. Mas nós temos que também se posicionar e dizer, Senhor, eu aprendi que eu tenho que te pedir de forma específica. Irmão, tem vezes que nós pedimos 1001 coisas e Deus fica olhando de lá de cima dizendo, meu filho, decide o que você quer. Hoje você pede isso, amanhã você pede aquilo. Hoje você pede uma moto, amanhã você pede um avião. Hoje você pede uma casa, amanhã você está pedindo. Hoje você pede para casar, amanhã você está pedindo para ser solteiro. Hoje você pede para abençoar. Hoje você pede para abrir uma porta. Irmão, quem está entendendo o que eu estou falando? Deus, ele não gosta de pessoas que ficam indecisos. Olha para cá. Deus não gosta de pessoas que ficam indecisas sem saber o que pedem. Ele gosta de pessoas que posicionam e digam, Senhor, eu quero isso, desse jeito e dessa forma. Aí ali o Senhor diz, epa, eu gostei desse. Porque ele se posicionou. E ele disse cada detalhe. E ele tem perseverado na oração. Irmão, eu declaro dessa forma, quantas coisas nós fazemos nas nossas vidas. Quantas coisas nós vivenciamos, quantas coisas nós pedimos a Deus, quantas coisas nós pedimos ao Senhor no nosso coração. E eu quero declarar nessa mensagem que você tem pedido a Deus, continua pedindo. Não para de pedir, continua pedindo de forma específica, de detalhado, dizendo, Senhor, faz isso, Senhor, faz isso, Senhor. Porque vai chegar uma hora que Ele vai fazer. Só que muitas vezes pessoas pedem, mas elas não têm o poder de perseverar. Do que adianta eu só pedir uma vez e eu não continuar perseverando? Do que adianta eu chegar e bater só uma vez e eu não continuar batendo na porta? Versículo 8, leia comigo. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. Irmão, olha para cá. Aquele que pede, recebe. O que você tem pedido a Deus, declare nessa mensagem. Essa é uma mensagem maravilhosa. Está na hora de nós ter maturidade de ser assim, olha para cá. Jesus, faz dessa forma a vida do meu esposo. Mesmo muitas vezes eu escondo fraquinho, mas Ele faz dessa forma na vida do meu filho, faz dessa forma na vida de minha mãe, faz dessa forma no final do mês. Abre a porta. É isso que eu quero. Mesmo muitas vezes que eu não venho estar preparado para receber mais paz. Aí, amigo, quando nós temos uma decisão verdadeira, olha para cá. Não é chato, irmão, você tá, vamos visualizar, você se reúne com uma pessoa e dizer, vamos comprar esse controle. E dizendo assim, vamos comprar. Mas quando é uma pessoa indecisa, e você quer fazer uma coisa e outra pessoa não quer, a gente diz o quê? Achei que decidiu o que nós queremos. Porque nossa mãe diz o quê? Filho, decida o que você quer na sua vida. A nossa mãe muitas vezes fala o quê? Filho, decida o que você quer na sua vida. Irmão, olha para cá. Nós também temos que decidir na oração o que nós queremos pedir. Peça. Deus não tem problema, irmão, de quanta quantidade você vai pedir. Ele não tem problema. Porque Ele tem o poder de fazer tudo assim. Ele tem problema, sabe de quê? Em ver nós. Se realmente o que nós temos pedido é realmente o que nós queremos.
nós pedimos, irmão. E depois nós não estamos nem aí. Aí Deus olha e diz: você está indeciso. Mas eu quero declarar nessa mensagem que eu creio que você tem pedido a Deus com fé. Eu creio que você tem pedido ao Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, amém? Eu creio que você tem pedido ao Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Mas só que o Espírito Santo só quer falar na nossa vida nessa tarde. Que a gente venha aprendendo a pedir a Ele de forma específica, detalhada, de forma bem explicada. Mas Deus, Ele não sabe de tudo, Ele sabe, irmão. Mas tem momento que nós temos que falar. Tem momento que nós temos que abrir nossos lábios para pedir a Ele e dizer: Senhor, eu quero dessa forma. Senhor, faz. Nós temos que ser intercedor. A gente tem que orar, a gente tem que... não pode cessar, a gente tem que pedir. E eu creio, irmão, que Deus, Ele é Pai. E Deus começou a falar e Ele disse: qual tem entre vós, homens, que tem um filho, pedindo um pão, lhe dará uma pedra? Irmão, Jesus começou a falar e disse: se vós é mal, os teus filhos pedem coisas boas, tu dá as coisas boas. Imagina o Pai celeste que está no céu. Irmão, Ele é Pai, amém? Declaro nessa tarde e diga: Ele é Pai. Só que o filho só ganha do Pai quando ele pede. Tem coisas que o filho ele vai ter que falar para receber. E muitas vezes que a gente chega na nossa mãe, eu já cansei de falar, muitas vezes. E muitas vezes, quando mãe eu fazer uma feira, muitas vezes mãe, eu preciso de biscoito. E é bom, né? Agora eu vou para mais, eu vou pegar as coisas dela. Então vai fazer a feira dela. Sai dentro dele. Vamos ver tudo. Só tem coisa dela. Ô mãe, queria tanto aquela calça. Irmão, quem nunca passou por essa fase? Você é adolescente, jovem, na sua adolescência. Você falar com seu pai ou sua mãe, disser: mãe, queria tanto aquela calça. O filho está caro, não está na moda. Eu sei, meu filho, mas agora não deixa de ser caro. E a gente, mãe, por favor. Queria tanto. E ali, do nada, a gente pedindo, o coração do pai e da mãe amolece. E ela diz: me explique melhor. Então você vai entender. Olha que aquela calça que tá nojenta, é jeans, tal, é forte, tal. E ali, Já chega lá no pedido, né? ali acontece o amolecimento. E assim somos nós na presença de Deus. Eu quero falar nessa tarde para que você venha entender essa mensagem com clareza. Muitas vezes nós temos que aprender também a pedir. E o Senhor, irmão, Ele é o nosso Pai. O Senhor, Ele é nosso Pai. E a gente tem que pedir dessa forma. Amém? Ele é nosso Pai, nós temos relacionamento com Ele. E nós temos que fazer, nós temos que pedir de forma detalhada. Dizendo: Senhor, eu queria isso. Por favor, Senhor, faz. Irmão, muitas vezes nós oramos, não acontece. Olha para cá. Muitas vezes nós oramos, não acontece imediatamente. Mas não quer dizer que Deus não tem o poder de fazer. Não quer dizer que Deus esqueceu você, que sua oração não está servindo, que Deus não está ouvindo sua oração. Não quer dizer nada. Mas Ele quer que você tenha persistência de dizer: vou deixar orar mais, para ver se realmente tu quer. Quem está entendendo aqui? Muitas vezes nós temos que descer a guarda do olheiro e dizer: Senhor.
Quando nós pede, a gente insiste. Em momentos que no exato momento, quando nós menos esperamos, Deus ele faz. A gente diz, meu Deus, eu pedi dessa forma. Foi melhor do que eu pedi. Mas Deus contemplou o desejo do meu coração. Olha para cá, irmão. Declara nessa tarde, nessa palavra profética na mente da tua vida. O Senhor vai declarar o desejo do meu coração. Se eu for específico, a sua presença. Amém? E vai chegar o tempo, irmão, que você vai orar sem cessar, você vai pedir. E eu preciso pedir uma vez, eu preciso pedir duas, eu preciso pedir três, eu preciso pedir 4, 10, 15, 20, até Ele fazer. E ali, irmão, estava conversando com minha irmã hoje, minha irmã estava falando sobre o casamento dela. Ela disse, olha, Zé, foi um instrumento muito grande de Deus na minha vida, e que eu pedi a Deus no meu casamento, mas foi mais do que eu pedi. Irmão, olha para cá. Mas imagine se nós pedíssemos só uma vez. Em momento que nós temos que pedir, se o Senhor faz isso, o Senhor faz aquilo. Aí chega um exato momento, irmão, Eclesiastes 3, né? Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, o tempo de Deus é perfeito. Há um tempo de Deus fazer todo o propósito debaixo do céu. Mas nesse corrido desse tempo, a gente tem que continuar pedindo. E a gente também tem que aprender a pedir de forma específica. E é dessa forma que Deus quer que você peça em oração. Amém? Peça dessa forma, irmão, dessa ministração. Deus ele está falando conosco. Detalhada. Porque Deus ele tem o poder de fazer. E vai chegar uma hora que Deus ele vai honrar exatamente da forma que nós pedimos a Ele. Amém? Creia nessa palavra. Creia. Porque a palavra de Deus fala em Mateus: pedi e dai-vos, buscai-vos e encontrareis, batei-vos e abri-vos, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abre-se-lhe. Amém? Creia nessa palavra. Quem pede, irmão, porque aquele que pede recebe. Vai pedindo em nome de Jesus Cristo. Mesmo que a situação aperte, mesmo que a situação ela pareça ser impossível, olha para cá. Muitas vezes o inimigo ele quer colocar na nossa vida, no nosso coração, e dizer, olha, se conforma com essa situação. Não tem jeito, não tem como acontecer. Está longe da tua realidade. Mas olha para cá. Continua perseverando na oração, buscando interceder, dizendo, Senhor, eu creio, mesmo que eu não veja, mas eu creio que Tu tens o poder de fazer. Eu creio que Tu és o Deus do sobrenatural. Eu creio que Tu és o Deus todo-poderoso, o Elohim, aquele que fez os céus e a terra. Aquele que, quando olha para o céu, quando a gente começa a olhar para o céu, a gente começa a ver Ele. Aquele que criou as estrelas, todas as coisas do mar, que deu o firmamento das águas. Aquele que é o princípio, o ômega e o fim. Aquele que não precisou de ninguém para ser criado, porque Ele é a criação. E Ele manda te dizer, mesmo que a situação pareça ser difícil, incomparável, mesmo que a situação pareça ser impossível aos nossos olhos, mas nada é impossível para Deus, nada é impossível para aquele que crê, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate abre-se. Olha para cá nessa tarde. Aquele que pede recebe. E eu quero falar nessa tarde essa palavra profética, que aqueles que pedem um dia vão receber. Aqueles que pedem a Deus, irmão, jamais ficarão enganados. Aqueles que pedem ao Senhor jamais ficarão sem resposta. Aqueles que pedem ao Senhor jamais ficarão sem ser privilegiados. Eu quero te dizer que vai chegar um momento na tua vida que o que tu tem pedido, que tu tem falado, que tu tem declarado, o que tu tem pedido em oração e busca intensidade na presença de Deus, na presença do que Ele sabe, diante da tua integridade, na sua presença, Ele vai fazer. Declare nessa tarde. Ele vai fazer. Só que eu tenho que entender que eu também tenho que falar de forma específica.
crer, irmão, que Ele vai fazer. Aleluia, Jesus. Não é Nilo, não é amigo, é um número 000. E quantas vezes, irmão, o diabo, olha pra cá, ele tenta abalar a nossa fé. Escuta o que Jesus quer falar nessa mensagem. Eu não estou falando só de bem materiais, irmão, de você pedir a Deus. É o que Deus tem gerado no teu coração. Olha pra cá. Deus, Ele está falando com você. O Espírito Santo está falando com você. Cada um de nós tem uma forma de receber a pregação, de filtrar o que está sendo pregado. Eu quero declarar, irmão, quantas vezes o diabo está tentando frustrar, olha para cá, tentando frustrar os teus sonhos, o teu propósito com Deus, tentando frustrar o que tu tem pedido ao Senhor, tentando te entristecer, tentando te abater, no meio da situação, para tentar te convencer que não tem jeito, que não tem como acontecer. Mas eu quero declarar nessa tarde que aquele, né, irmão, aquele que pede, recebe. Amém? Vamos continuar crendo, irmão. Mesmo que ainda não aconteceu, olha para cá. Continue pedindo. Não aconteceu não? Continue orando, buscando, continue crendo. Muitas vezes o desânimo vem, mas não é sinal de nós desistir. É sinal de nós perseverar, continuar clamando. No momento que nós se encontra fraco, olha para cá. Ninguém aqui é super-homem. Ninguém tem coragem de dizer aqui na frente do público: eu não sou super-homem, eu sou homem, eu sou carne. Tem muitos homens de Deus que eles se sentem como super-homem, irmão. Não, eu sou pó. Sou pó. Não sou nada sem Ele. E muitas vezes que nós se encontramos fraquinhos. Tem vezes que a onda vem, irmão. Quando eu sempre falo isso. Tem vezes que a tempestade da vida vem na nossa vida. A onda bate e parece que quando você se abaixa, respira debaixo da água, levanta, vem muito mais. Meu Deus, até quando eu vou suportar prender o fogo? Porque não anda mais. Muitas vezes nós encontramos fraquinho, pequenininho. Mas quando Deus fala de nós, dá de cima. Quando Ele vê nós pedindo, olha para cá que o Espírito Santo quer falar. Os pequenos. Quando Ele vê a gente pedindo, começa a olhar para nós. Muitas vezes nós pequenininhos, a oração fraquinha. A gente diz: Senhor, eu queria que o Senhor fizesse isso. Há poucos segundos, do nada você começa a se encher do Espírito Santo. Do nada no seu quarto, o clima começa a mudar. Do nada a lágrima que começa a sair do seu rosto. O Espírito Santo começa a limpar ela. Do nada as promessas que Deus tinha falado sobre nossos filhos, sobre nossas pessoas, sobre a geração que Ele tem prometido, Ele começa a restaurar de novo para que nós cremos. Ele começa a restaurar também nossas forças. E do nada a gente começa a pedir de novo. E nós não tínhamos força mais de continuar pedindo. Aí ele olha lá de cima e eu começo a ver essa mensagem e eu começo a ver como se Deus estivesse no trono, uma pessoa embaixo chorando aqui na terra, dizendo: olha meu filho clamando, olha minha filha clamando, olha ele pedindo. Aí do nada, quando nós menos esperamos,
o sobrenatural de Deus acontece. A gente começa a ficar sem entender, a gente começa a ficar sem resposta, a gente começa a ficar sem palavras. E disse: é Deus, Tu és poderoso. Aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? Continue, irmão, esperando nele, buscando ao Senhor, porque vai chegar uma hora e Ele vai fazer. Declaro nessa mensagem, finalizando, nenhuma oração sua é em vão. Olha o que Deus quer falar. Você não tem pedido, você não tem orado. Nenhuma oração sua é em vão. Deus Ele vai fazer, amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Quantos creem aqui, irmão, nessa tarde? Amém? Aprenderam a pedir a Deus de forma específica. Quem entendeu, irmão, levanta a sua mão. Quem está entendendo a pregação? Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmão? Amém? 5 e 11. Em nome de Jesus. Estamos um pouquinho enferrujados. Vamos pedir a Jesus para dar energia. Vamos falar. Em nome de Jesus. Irmão, foi essa palavra que Deus jogou no meu coração. Olha para cá, irmão. Deus, Ele já estava aqui antes de nós chegarmos. Ele já tem uma palavra preparada antes de nós chegar aqui nesse lugar. E esses dias, Deus tem falado comigo. Deus falou comigo quase a mesma coisa. Lá em Jeremias. Você quer falar aqui? Deus falou comigo quase a mesma coisa que está falando aí. A paz para todas as irmãs. E esses dias, Zé falando aqui, e Deus falou no meu coração, né? Que eu tinha eu estava com uma causa na justiça, entendeu? Sobre trabalho, né? Aí, e eu fui, e mandaram me chamar lá, e eu fui para federal, né? Fui para federal. Aí os pessoal, misericórdia, né? Mas tu tem medo não? Eu digo, não tem medo não. Mas eu não quero ser, meu Deus. E eu conversando com o advogado, e o advogado falando para mim, né? Tudo que eu pudesse, que era para eu falar lá. Só que foi o contrário do que ele disse, entendeu? E antes de eu sair de manhã, eu disse: Deus me ajuda. Deus, bota as palavras, Espírito Santo, Deus, fala comigo, bota as palavras na minha boca. Entendeu? Aí eu fui dar uma palavra. Aí estava escrito. No Isaías 1. Aí estava no 7, aí estava assim: mas o Senhor me disse: não diga eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás em tudo quanto eu te mandar me falará. Entendeu como é forte? E quando eu cheguei lá, foi bênção de Deus. Eu olhei para ele, eu vi ele uma pessoa normal, entendeu? Porque para as pessoas, entendeu? Bota porque, entendeu? Porque, como é que se diz? Porque eles são autoridade, né? Eles são autoridade. As pessoas botam e enche misericórdia. Eu olhei para ele. Eu cheguei na frente assim, eu olhei para ele. Eu vi uma pessoa normal. Uma pessoa normal. E tudo que ele me perguntou, eu respondi. Entendeu? Tudo que ele falou. E eu disse mais para ele: entendeu? E quando eu cheguei em casa, eu disse: porque eu disse a ele: entendeu? Ele falando, eu disse: entendeu? Só que quando eu cheguei em casa, eu me lembrei que não fui eu que falei, foi o Espírito Santo que falou comigo. Eu disse: mas eu falei, entendeu? Mas eu falei com ela assim: entendeu? E deu tudo certo, graças a Deus. Por quê? Porque eu conversei primeiro com Deus, né? Eu conversei primeiro com Deus. Deus, que seja feita a sua vontade, não a minha, né? Que seja feita a vontade de Deus, não a minha, né? Porque não adianta a gente tirar os canos na força do nosso braço, né? Nem dizer: não, será aí maltratando, a gente tem que pedir logo a vontade
a quem? Ao nosso Deus. Porque Ele é quem nos dá a palavra, Ele é quem nos dá a palavra na nossa boca. E nós sem Deus nós não somos nada. Entendeu? Nós temos que pedir força a Deus. Senhor, me ajuda. Senhor, que nesse dia mesmo eu tenho passado luta. É luta, gente. É luta, é guerra. Mas eu digo, mas eu não desisto. Nem que esteja o que eu tenho que fazer daqui para eu morrer, seja lutar. Mas eu vou lutar e eu vou vencer em nome do Senhor Jesus. Né? Porque o Deus que eu sigo é um Deus todo poderoso. E as pessoas às vezes olham para eu assim. Eu não sei. Quando estás em pé, quando lá. Porque o Deus que eu sigo é maior do que todas as coisas, é maior do que todos os problemas. E eu estou aqui para lutar em nome do Senhor Jesus. Que Deus me dê força. Que eu continue, nem que seja uma arrastando, mas eu vou. Né? Porque Deus é maravilhoso. E eu quero dizer, Zé falando assim, né? Deus é para nós, né? Ter sabedoria e pedir as coisas a Deus. Aí foi mesma coisa que Deus disse aqui, né? Que Deus falou aqui em Jeremias, depois dele, Jeremias 7, Jeremias 1:7. Foi o que Deus falou, né? Que a gente busca Ele, a gente abre a boca e Ele, né? Nos fala. Às vezes nós não tem nem palavra, nós não sabemos o que dizer, mas Ele fala para a gente, sabe? Deus é quem fala para a gente buscando a Deus de todo o coração. Deus é quem age na hora da nossa fraqueza, na hora do medo, porque às vezes a gente tem medo, né? Tem medo, mas Deus está no controle de tudo. Deus diz, eu estou aqui, né? Vai em frente, eu estou aqui. Chega lá, acabou todo o medo, todo o nervosismo, entendeu? E a gente vai falar, né? Porque maior que tudo é Deus. E eu pensei assim no meu coração, eu disse assim, Davi, olha, só veio na minha mente, Davi derrubou Golias com uma pedra. E a gente vai dar palavra. Entendeu? Não é? Né? Porque Davi derrotou Golias com uma pedra. Nós pode ser com a nossa palavra. A gente diante de Deus, né? A gente buscando a Deus. Primeiramente Deus, né? Na frente de tudo Deus. Porque Ele sabe todas as coisas, né? E eu quero agradecer aos irmãos. E o que eu tinha para dizer é isso: que Deus é nossa força. Nós sem Deus não somos nada. Mesmo fraquinho, mesmo triste, mesmo angustiado, mas busque Deus. Porque Ele é o Deus que nos dá sabedoria e entendimento, né? Ele é o Deus que nos dá força para nos seguir em frente, buscar Ele cada vez mais, né? Porque Deus é fiel. Então, era isso que eu tinha para dizer. Porque Deus é fiel, Deus é aqui. Eu agradeço muito a Deus, né? Por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Porque às vezes a gente se sente tão, né? Pequeno. É verdade. Amém, irmão? Glória a Deus. Deu para entender a mensagem, né? Em nome de Jesus. Gente, isso que aconteceu na vida da irmã Zinete é tudo a ver com a pregação. Antes dela sair, ela pediu a Deus para que Deus colocasse uma palavra na sua boca, para que ela reagisse da forma de Deus, né? Para que a pessoa não se precipitasse, né? E ela falou a mim, querendo ou não, ela falou com poucas palavras, mas ela falou bem detalhado do que ela tinha pedido. E Deus, Ele tem o poder de fazer, mas nós íamos falar também detalhado, amém? Porque tudo que nós pedimos, Ele é Pai, né? E Ele está ali para também fazer o que nós pedimos, o que nós clamamos na Sua presença, amém? Tem muita coisa para nós aprender nesse culto maravilhoso, palavra poderosa. E que você também, quando você segue as coisas da situação, vai pedindo a Deus sabedoria, discernimento, muita coisa, e Deus Ele vai dar a nós, né? E foi isso a palavra que Deus vinha falando no seu coração de forma poderosa, amém? Se Deus falou com você de uma forma poderosa, você poderia dar um salão de palmas para Jesus, amém? Nessa tarde. E foi essa palavra que Deus tocou no meu coração, amém? Teve 2 testemunhos, nem precisou desse palavra. Nem precisou desse palavra. E lembre-se bem, irmão, Jesus está conosco, amém? Jesus está com você. Porque o versículo 8 fala: porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate abre-se, amém? Muitas vezes nós pensamos que Ele está longe, mas Ele não está. Só basta nós abrir nossos lábios, que Ele está ali para nos escutar e para nos socorrer em qualquer situação, amém? É o que Deus tocou no meu coração para falar no final desse culto. Ele não está longe, só precisa nós abrir o nosso lado para Ele nos socorrer e na situação que nós estamos passando. Coloca a mão no seu coração. Vamos
orar, encerrando em nome do Senhor Jesus. Deus, eterno Deus e eterno Pai. Jesus, Espírito Santo, nós te agradecemos por nós estarmos aqui mais uma vez na tua presença, na tua casa, por cada um dos teus filhos e das tuas filhas. Jesus, essa palavra maravilhosa, essa palavra profética que o Senhor ministrou, Pai, no meu coração, para que fosse proclamado nessa tarde. Jesus está presente diante de ti, diante do Senhor, diante da tua presença. Deus, maravilhosa foi essa palavra. Deus, que nós venhamos aprender, Senhor. Aprender ao Senhor, Deus, de forma específica, assim como o tema dessa mensagem. Porque aquele que pede, recebe. Nós cremos, Senhor, que nós iremos receber. O Senhor vai nos dar força, sabedoria, discernimento. O Senhor vai fazer, Deus, o que nós te pedimos, mas que nós venhamos falar de forma detalhada, mesmo com poucas palavras, Senhor. Que, da forma que nós venhamos falar, Deus, e mesmo com poucas palavras, que o Senhor venha entender na nossa intenção. Jesus, tu conhece o desejo do coração dos teus filhos e da tua filha, que elas venham sair daqui transformadas pelo poder do teu Evangelho, pelo poder do teu Espírito Santo. Deus, ó Pai, quantas pessoas, Deus, se encontram nesse exato momento, precisando, Deus, de uma palavra. E nós estamos aqui, Jesus, Espírito Santo, com essa palavra no nosso coração, com esse privilégio de receber mais um dia da tua palavra, mais um culto. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Deus, em nome do Senhor Jesus, está fazendo tudo do teu filho, da tua filha, querendo sair daqui frutificado, cheio da tua presença, querendo sair daqui frutificado pela palavra que foi pregada nessa tarde, pela palavra que foi edificada, que nós íamos sair daqui edificados pela tua presença, edificados pela tua palavra. Nós somos gratos, Deus, por o que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor irá fazer. Deus, nós cremos na tua promessa, no teu Evangelho, que nada sai do controle de tuas mãos. Nós, meu Pai, iremos continuar te pedindo, porque nós somos Pai, o Senhor é Pai e nós somos filhos. Ó Deus, que nós íamos te pedir, Deus, com fé, que nós íamos te pedir, Deus, com perseverança, que nós íamos te pedir, Jesus, de forma clara e rasa, para que o Senhor, meu Pai, venha fazer na nossa vida. Levanta sua mão para cima, Deus, abençoa a vida dos teus filhos nessa tarde. Leva cada um debaixo da tua presença, debaixo da tua graça. Deus, que o Senhor venha gerando cada dia, meu Pai, a sede de te buscar, a sede de buscar a tua presença, a sede de ler a tua palavra. E nós venhamos, meu Pai, cada dia, meu Pai, o nosso coração vem estar disposto a queimar pela tua presença, pela tua, Jesus, maravilhosa presença que cura, que restaura, que liberta. Jesus, está apresentando teus filhos e tuas filhas, que eles venham sair daqui transformados, reavivados pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Evangelho. Jesus, em nome do Senhor Jesus, que o nosso coração venha ser incendiado mais uma vez pela tua palavra, Jesus. Que venha ser cheio mais uma vez pela tua palavra. Que venha ser cheio mais uma vez, Jesus, a nossa alma, do íntimo, do profundo do nosso coração. Jesus, que nós venha ser cheio de ti, cheio da tua palavra, cheio da tua presença, até transbordar, Senhor, da tua presença. Nós somos gratos por esse culto maravilhoso. Nós somos gratos por nós estarmos aqui mais uma vez na tua casa, na tua presença. Leva os teus filhos e tuas filhas debaixo da tua presença, debaixo da tua graça. E todo o peso espiritual, tudo aquilo que foi do inimigo, que venha ser cessado. Mas que nós venhamos sair daqui, Jesus, em nome do Senhor Jesus, frutificado, com o teu sangue derramado sobre nossas vidas, Jesus, com o teu Espírito Santo sobre nossas vidas. E eu declaro em nome de Jesus, meu Pai, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, meu Pai, que nós venhamos sair daqui cheio da tua presença, da tua tranquilidade e da tua santa paz. Leva os teus filhos, Deus, debaixo da tua graça, debaixo da tua presença, com as doces consolação, meu Pai, do Espírito Santo de Deus, que toda a igreja diz amém, irmão. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Salve seu irmão com a paz do Senhor Jesus Cristo. Ouve essa palavra e até sábado, em nome de Jesus. Amém.